Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías. O texto que vamos ler está no capítulo 57. E o verso 10 diz assim na tradução de minha Bíblia: Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas o que buscas, por isso não desfaleces. Nós vemos um texto aqui que me chama a atenção, a parte A do versículo 10. A parte B fala, achas o que busca, que é a distração durante o tempo de vida, por isso não desfaleces. Vamos tomar como base para a nossa meditação a introdução do verso 10. Deus está falando aqui para a nação de Israel, o povo que estavam num estilo de vida diferente do colocado por Deus. O que é interessante é que este versículo está chamando um estilo de vida de viagem, comparando a uma viagem. Vocês sabem que comparando a uma viagem, uma da outra, tem dois tipos de viagem que dão cada um tipo de cansaço. Primeiro é quando a viagem é longa. Ela pode ser cansativa, devido à distância, não é? Muito tempo sentado ou de pé, depende da posição que viajou. É um tipo de cansaço. É o que a palavra fala aqui, na tua longa viagem te cansa. Mas tem um outro tipo de cansaço que é produzido por uma viagem turbulenta. Ou por uma viagem cheia de problema. Quando você está na rota certa, essa viagem pode ser longa. O cansaço que a pessoa vai ter é um cansaço gostoso por ter concluído um trajeto, é ou não é? Mas quando eu programo uma viagem e eu cometo um erro de perder a estrada principal, e eu começo a tomar outros caminhos, outras estradas, outros atalhos, isso vai tornar uma viagem cansativa. Mas ela é cansativa devido a um estresse, um desgaste mental, pela preocupação de tentar acertar o caminho, por que errou, aí não está no caminho certo, vai para cá, vai para lá. Acaba gerando um tipo de cansaço, diferente daquele cansaço gostoso que é resultado da conclusão de uma viagem. Dá para entender daí? E o que é interessante é que quando a gente erra a estrada principal, não adianta insistir na errada. Cada vez vai aumentar o cansaço, não é? Eu tenho que fazer de tudo para voltar para a estrada principal. Não dá para continuar no erro. E é sobre esse padrão de vida na estrada errada que o verso 10 do profeta Isaías, alertando a nação de Israel e o povo, Deus observando a vida deles como uma vida cansada, chamando o trajeto de viagem, a maneira que se conduziam. Tá, mas se nós tomarmos aqui o contexto desse versículo, desse assunto, a partir do verso 10 estipula um tipo de comportamento que o povo vinham praticando. Diz assim no verso 7, do mesmo capítulo aqui. Sobre monte alto e elevado pões o teu leito. Para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos. Puxas as cobertas. Sobes ao leito e o alargas. Para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências. Ama-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplicas
os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Aí entra o assunto da viagem. Aqui era o estilo que o povo optou em viver. Uma vida contradizendo o princípio divino, mas também Deus chamou essa prática de adultério e símbolos das imagens dos cultos que o povo estava praticando, em devoção a outro nome que não fosse Deus. É bom que as pessoas entendam que Deus, quando vê o homem voltado a um outro nome para adoração, Deus vê isso como um adultério espiritual. É interessante. Como uma traição. A nação estava assim. Mas, voltando a um cansaço correto, quando a viagem é acertada, nós podemos comparar ao que Deus oferece aqui no verso 11 do capítulo 58, quando a vida é guiada por Deus. A viagem é melhor. É o que fala do capítulo 58 do mesmo livro, agora no verso 11. Olha aqui uma vida dirigida por Deus, como funciona. No caminho certo. O Senhor te guiará o quê? Continuamente. Fartará a tua alma até em lugares o quê? Áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais... Aqui é um estilo de vida onde ele é diferente, chamado de viagem. É diferente de uma viagem certa de uma viagem perdida. A viagem perdida ou no caminho errado me falta tudo. Mas quando eu estou no trajeto correto, Deus está comigo. Esse texto explica por que para muita gente falta tudo e para outros não falta nada. É o caminho, é a direção que a pessoa toma que faz a diferença. Quando eu sou aqui, como diz o verso 11, uma pessoa guiada por Deus, mas não guiada no domingo. O Senhor te guiará quando? Continuamente. Porque não adianta eu andar 10 quilômetros na estrada certa e depois errar. Estão me compreendendo? Eu queria São Paulo ou pegar a BR-101 ou 116, conforme de onde eu pegar. Não adianta eu ir até Joinville na 101 e depois tomar uma outra que não me... Então, quando eu saio do caminho, automaticamente, aquilo que eu desejava comprar, ou ver, ou alcançar naquela viagem, é interrompido. Aí vem as frustrações, decepções. O homem tem que aprender a compreender a diferença de uma pessoa guiada por Deus continuamente, de semana a semana. Ele não faz as coisas diferentes das permitidas por Deus. Ele procura conhecer, por isso que é importante a gente aprender pela Bíblia, como andar guiado por Deus. E quando eu sou guiado por Deus, aqui o verso 11 fala que Deus fartará a minha alma até em lugares secos, até em lugares áridos. É interessante quando a pessoa está na direção certa e no caminho certo. O que acontece? Ela pode morar numa cidade, num local, num país onde as coisas não vão bem. Você está me compreendendo? Mesmo que as coisas não vão bem, para aquele povo, para uma parte do povo, se eu sou dirigido por Deus, diz que Ele vai fartar a minha alma até em lugares secos. Está me entendendo? Até em lugares secos. Até em lugares que para uns não funcionam. A Bíblia fala da história de Jacó, que outros povos abriam poços de água, não vinha água. Ele abria no mesmo lugar e vinha. Interessante. A diferença é que Jacó foi criado pelo ensinamento divino. E os povos que não temiam a Deus era diferente. Aí por vingança e por ciúme eles iam e enchiam de entulho os poços que Jacó abria para o gado. Ele era um cristão, temente a Deus, ficava quieto, ia, abria um outro e dava água. Quer dizer,
para aquele povo que não conhecia Deus, não dava água. E para quem conhecia Deus, até em terra seca dava água. É para o povo entender que Deus é o Deus da providência, para quem anda no caminho certo. O mal do ser humano é que ele quer andar pelos seus caminhos. É interessante que Deus fala aqui, ó, no capítulo 55, fala em caminho. Volta atrás um pouquinho. Esse livro aqui é recheado de exortação para nós. E o verso 8. Deus dizendo pelo profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o. Por exemplo, tem pessoa que ela sonha em crescer na vida. Ela olha para a família atrás, para os pais, os parentes, e eram pessoas humildes, pessoas pobres financeiramente. Aí aquele filho ou aquela filha vem dessa linhagem. E ela se lembra da dificuldade que ela passava quando criança. Aí este jovem, esse moço, esta moça é um sonhador. E sonhar não é pecado. E não se paga nada para sonhar. É um sonhador. E diz assim: eu não quero passar o que meus pais passaram. Eu não quero viver na miséria que meus pais viviam e eu fui criado. Vou fazer de tudo para ter uma vida diferente. E não é errado querer fazer de tudo para ter uma vida diferente. O problema é que caminho eu vou tomar para ter uma vida diferente. Que caminho eu vou tomar para que eu possa financeiramente ser melhor do que meus pais. Então alguns, eles tomam o caminho do engano, da infidelidade, da injustiça. Eles tomam caminhos que não são os caminhos que estão no coração de Deus. Ele pensa de um jeito, e é onde Deus diz pelo profeta: os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, Senhor Deus. Porque Deus diz em sua palavra o seguinte: pelo caminho da justiça eu ando. Então, observe que nesse mesmo capítulo 5:5 e no verso 7, que é o contexto do 8, olha o conselho que Deus dá ali, ó: deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. O que é esse converter-se? Voltar-se. As pessoas te entendem mal hoje em dia dizendo o seguinte: ó, tu está trocando de religião, eu te conheço nessa aí há 40, 50 anos. Depois de velho, tu está te virando. Não já disseram isso para você? Você não está se virando a nada. Você está se voltando a Deus. Coisa essa que nós não fazíamos antigamente. Nós estamos nos voltando ao Deus verdadeiro e tomando como luz para a nossa vida o que ele revelou aos profetas e aos apóstolos. Então o que você está fazendo, deixa aqui o perverso ou o ímpio o seu caminho, você está deixando aquele padrão de vida que você era guiado pelos teus pensamentos, e agora você não dá mais ouvido aos teus pensamentos. Você dá ouvido agora ao ensino do coração de Deus, da palavra de Deus. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em... É interessante, né? Vai juntando um contexto, o verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode o quê? Invocai-o enquanto está? Quer dizer, quando eu estou perdido, há uma chance para mim. Nós estamos falando da vida como viagem. Vocês sabem que quando a gente começa uma viagem, no teu entendimento no início você está certo, ou não é? Você está certo. Você não sabe que vai se perder. No teu entendimento, você simplesmente vai viajar. Você não faz plano para se perder. Mas acontece. E quando você se perdeu, você sabe. O sentimento de uma pessoa perdida é diferente de uma pessoa que está no caminho certo. A pessoa que está no caminho certo, ela tem tranquilidade de alma, de coração. No caminho errado, eu me canso, é um caminho turbulento.
Mas o que é interessante é que, como isso aqui está relacionado à vida, ao estilo de vida, ao comportamento, alguns se cansam com 20 anos, outros com 25, outros com 30, outros com 40, outros com 50. O que é interessante é que todos um dia se cansam. Todos um dia se cansam da vida que levam. Eles param, como numa encruzilhada, e perguntam para si mesmo o seguinte: para onde eu vou? Que caminho tomar? Eu não sei o que fazer. Todo ser humano um dia chega nessa encruzilhada, não é? As religiões não respondem, os amuletos não respondem, pessoas não respondem. Há um cansaço, há um ponto na vida das pessoas que só Deus pode dar uma nova direção, ou melhor, a direção certa. Quando a pessoa chegar a esse ponto da perdição, sem direção na vida, o que fazer? Capítulo 30 de Isaías, verso de número 21. Diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Interessante esse texto. Quando sair da rota, descambar para a esquerda ou para a direita, ficar sem direção, Deus, pelo profeta Isaías, está dizendo, nesse estado de confusão, é aquela fase que a pessoa começa a procurar a resposta ou a razão para continuar a viagem. Quantas pessoas já disseram para si mesmas o seguinte: não vale mais a pena viver. Ela está dizendo o seguinte: não vale a pena continuar vivendo. Ela não é. É nesse ponto que ela deve ser ousada, destemida e não ter medo. Falar com Deus da maneira que ela achar que deve. E aqui Deus está dizendo que neste ponto da confusão, que a pessoa estiver buscando a luz para acertar a vida, ela vai ouvir uma palavra. E respondam para mim uma coisa: por que estamos aqui nos reunindo constantemente? Em prol de quê? O que é que nos motiva? Não é a palavra? A palavra tem sido a bússola, ela tem sido a seta, ela tem sido a placa que nos dá a direção do caminho. Quando a gente compara a viagem em uma estrada sem identificação, ou quando entramos numa viagem, uma autoestrada sem placas, a tendência é mais fácil de perder, não é? Então é o seguinte, mas quando estamos numa viagem que nós somos guiados por placa, perder-se é mais difícil, não é? Quando nós entramos nesse caminho da fé, tem certas coisas que a gente não vê agora. Quando estivermos mais perto do destino, ou mais perto do desejado, as placas começam a ser mais frequentes. São referentes ao entendimento das coisas de Deus. Todo mundo que entra nesse caminho da fé em Cristo entra um pouquinho meio com medo, confuso. Será que vai? Será que não? Será que estou no caminho certo? Na medida que ele vai se identificando com o ensinamento, é esse ensinamento que vai dando certeza de que ele está no caminho certo. Amém? É o ensinamento. No início, há muita desconfiança. Será que eu estou na religião certa? Será que eu estou no caminho certo? Isso que é muito importante as pessoas procurarem a conhecerem a Bíblia, o que os apóstolos ensinaram referente à pessoa de Cristo. É muito importante. Quando Cristo veio ao mundo, a razão de que ele veio ao mundo foi para acertar a vida dos homens perdidos. Aqui nesse mesmo livro aqui, no capítulo 53, observa uma coisa. Aqui tem a razão por que ele veio ao mundo e por que você precisa ser crente em Cristo. No verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava por onde? Pelo caminho.
Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos ou de todos nós. Observe bem. Aqui está chamando o caminho que nós vivíamos antes de conhecer Cristo, o caminho do erro, da iniquidade. E que Cristo veio para nos conduzir no caminho certo. E o texto ainda afirma aqui que nós andávamos, aqui é o homem que ainda não é crente em Cristo, não é regenerado, ele não está na fé ainda, ele ainda vive esse sentimento de uma ovelha desgarrada. Eu tenho ensinado aqui, uma ovelha desgarrada ela é maltratada, é ou não é? Se tirarmos uma ovelha de um rebanho onde animais, literalmente animais, onde o dono do rebanho, o pastor daquelas ovelhas, ele tem todas a seu cuidado, esses animais, a tendência deles é viverem o maior número de dias, porque o tratamento que aquelas ovelhas têm é diferente daquela desgarrada. Aquela desgarrada está sujeita a ficar 3, 4 dias sem comer. Ela vai estar fora do território do rebanho. Ela corre o perigo de um lobo atacá-la. Não tem quem cuide da lã daquela ovelha. Enfim, uma ovelha desgarrada é uma ovelha problemática. Não é? Uma ovelha que anda no seu próprio caminho é uma ovelha com problema. As pessoas precisam entenderem que ter uma Bíblia na mão é uma coisa. Participar de um culto uma vez ou outra é outra coisa. Agora, andar no caminho guiado por Deus é bem diferente das coisas. E esta vida guiada por Deus continuamente, ela é reconhecida, vista e observada pelas pessoas próximas. As pessoas que não são guiadas pela própria luz divina, elas são pessoas infelizes. O caminho do perverso, do ímpio, do homem destemido, do homem que não teme a Deus, é um caminho de dores, é um caminho de problema, é um caminho de doença, é um caminho de tristeza, enfim, é um caminho ruim. As pessoas não entendem por que hoje muita gente está se voltando de coração a esta fé em Cristo. Estão aderindo a uma Bíblia, estão aprendendo ali, estão tendo a revelação da palavra, da Bíblia, a Bíblia está sendo revelada a eles, estão compreendendo o conteúdo delas, e a vida está sendo mudada não para pior, para melhor. Observe como o caminho do perdido, da pessoa perdida, é um caminho de escuridão. Provérbios de número 4. E neste caminho do homem fora da rota, ele nem sabe muitas vezes no que ele tropeça, no que ele cai. Porque andar fora da luz divina é andar no escuro. E a pessoa às vezes sofre as consequências, mas não sabe por quê. E no verso de número 19, o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Sabe por que hoje, no caminho da fé em Cristo, as pessoas tropeçam menos? Sabe por quê? Porque agora estão recebendo luz das coisas. Estão enxergando o que é bom e o que não é. Até então, no passado, que éramos perversos, é bom que todos entendam, na Bíblia perverso, ímpio, incrédulo, é tudo um x-salada só. Vocês estão me entendendo? Esse carimbo dessas pessoas, essa identidade de impiedade, de perverso, de tolo, de nécio, é o resultado de um ser humano longe de Deus. Quando você adere à sua confiança em Cristo, Deus te faz uma boa pessoa agora. Até então, por mais que você tentava ser boa pessoa para o parente, para o amigo, dava esmola e alguma coisinha de bom, mas não deixou de ser um perverso para Deus. Grave isso.
Quando você fica crente na pessoa de Cristo, aceita Cristo como Senhor, se volta ao Evangelho, Deus é que te faz uma pessoa boa. E essa pessoa boa, essa pessoa que enxerga agora. Quando nós vivíamos no passado, no caminho da perversidade, da vida por conta própria, o nosso caminho era de escuridão. É interessante, ó, tem pessoa que depois que veio para a fé em Cristo, a vida mudou da água para o vinho, foi ou não foi? E muita gente foi questão de 1 ano, 2, 3, enquanto haviam vivido 10, 15 anos, 20, e não houve tanta diferença num ano, foi visto, observado, do que não houve há 10 a 15 atrás. É interessante isso. É que a vida de escuridão é uma vida de prejuízo. Quanta gente perdeu tudo na vida porque a cabeça não ajudou? Quanta gente? Quanta gente perderam boas pessoas ao seu lado? Quantos perderam boas amizades? Quantos perderam boas oportunidades? Quantos perderam a chance de prosperar numa empresa e não prosperaram porque eram perversos, infiéis, faziam do pecado uma festa, faziam do erro uma normalidade na vida? Então a vida de perversidade, no caminho errado, é uma vida de escuridão. Eu quebro a cara e não sei no que é que eu quebrei. É o que diz aqui, nem sabem eles em que tropeçam. Quanta gente está tropeçando com outro semelhante e a coisa não anda na vida porque não quer tirar o tropeço do caminho. Eu falei que outro dia, citei um texto bíblico, que um só pecador destrói muitas coisas boas. Quanta gente está vivendo prejuízo porque insiste em viver errado. Quanta pessoa destrói ou estão destruindo, deixando de receber certas recompensas por causa do maldito comportamento errado. Insistindo num comportamento que a sociedade nem Deus aprova. Por quê? A mente no escuro, a mente sem a luz do Evangelho, não enxerga a gravidade daquele comportamento. E não sabe por que a vida não anda, a vida de queda, porque o tropeço é queda. É uma vida caótica e caída, porque a pessoa constantemente vive no tropeço. Quer dizer, um andar, uma direção, um caminho onde não é dirigido por Deus, é um caminho de dor. É um caminho de problema. E é isso que muitos não entendem. Quando Zaqueu recebeu Cristo na sua casa, Jesus diz uma coisa que é dentro do que estamos meditando aqui. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, o verso de número 9 e 10. Quando Zaqueu recebeu Cristo, Jesus na casa dele. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, que era o homem de fé. Porque o Filho do Homem, Cristo falando dele próprio, veio buscar e salvar o perdido. Se tivesse condição de o homem encontrar o caminho certo sozinho, não precisava ele vir lá da eternidade, vir do céu. Por que não são todos hoje em dia que estão se voltando ao Evangelho de Cristo? Vocês já perceberam? Quem está se convertendo hoje realmente são os que estão cansados de sofrer? É ou não é? Tem gente que não se cansou ainda. Tem pessoa que ainda está bom apanhar mais um pouquinho na vida. E que o homem só vai querer ser encontrado quando ele se vê como perdido. Enquanto você se analisar, se conscientizar que está tudo bem contigo, que não precisa uma alteração na vida, Cristo então não tem o porquê ser pregado e ensinado a você. E que há um estado de alma que só Cristo põe ela no eixo. A perdição de alma não tem recurso nesse mundo. Só o nome de Jesus para poder fazer a diferença. Mateus capítulo 10. Pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Não é convencer pessoas a aderir a uma igreja. Não é convencer pessoas a procurar uma religião. Pregar o Evangelho é procurar pessoas perdidas fora da rota. Mateus 10 é o capítulo, versos 5 em diante. A estes 12,
enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis o rumo errado aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas, o quê? Perdidas da casa de... Dificilmente uma ovelha perdida se encontra. Alguém tem que procurar ela. Amém, meus irmãos? Você que é convidado a vir no culto de quando em quando, não vai deixar a tua mente contrariar o convite e vir uma voz assim do mundo exterior, querendo dar uma pitada de contradição, e dizer o seguinte: ó, já quer me levar para a igreja dele, ó, já quer me levar para a religião dele. Ninguém quer te levar para a religião nenhuma. Estão tentando fazer você encontrar o caminho. Estão tentando te convencer que foi Cristo que mandou procurar ovelhas perdidas, pessoas perdidas. Tem muita gente neste mundo perdido. Vive uma vida que quem já foi achado pelo poder de Deus sabe. Aquele é perdido, aquela é perdida. Aquele tipo de vida não vai a lugar nenhum. Então, quando alguém te procurou e alguém vem te convidando, é que se alguém tem percebido que você está vivendo uma vida na contramão. E as pessoas na contramão, na estrada errada, muitas vezes não se dão por conta. Quebra o automóvel, fura pneu, gasta mais combustível. No caminho errado o gasto é maior, não é? Não é verdade? No caminho errado não dá mais problema? Não dá. As pessoas precisam compreender esta verdade. Precisam ser conscientes. Mas o que mata o nosso assunto aqui, fecha o entendimento, para você compreender melhor, nós nos deparamos em Isaías capítulo 6, observe lá, voltamos ao Velho Testamento. Olha a experiência do profeta no início do seu ministério, do jovem Isaías. Verso 1 em diante, o profeta relata o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi, diz ele. Quem é que ele viu? O Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele estava contemplando um templo no céu. Diz ele, serafins, verso 2, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Esse tipo de anjo, serafim. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Tem pessoa que às vezes quer saber mais ou menos como é que é lá, aqui está mostrando um pouquinho. E às vezes vem em choque com a nossa mente, porque estamos acostumados a ver só gente, ou boi, ou cavalo, ou porco. Estamos entendendo? Aqui estamos diante de um ser de 6 asas. 2 voam, 2 cobrem o rosto, 2 os pés. Por que isso? Deus na sua santidade. No seu alto nível de santidade onde ele está. Em alguns momentos, nem os serafins são capazes de encará-lo frente a frente. O adoram, para cá e para lá, como Isaías viu ele voando, mas cobriam o rosto, como se os próprios seres criados por Deus dissessem: não somos dignos de olhar para o Senhor. Por isso que tem muita gente pensando em ir para o céu, meus amigos, você tem que investir no reino dele aqui. Verso 3, e clamavam os serafins uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Foi a palavra que ele usou para descrever a glória de Deus. Verso 5. Então disse eu, quando ele teve a visão, ele caiu em si: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada
e perdoado o teu pecado. Amém? Por que eu li esse texto? Vocês perceberam que ele relata da visão que ele teve de Deus, que Deus permitiu que ele visse? E quando ele teve essa visão nítida da santidade divina, ele proferiu algo a respeito dele no verso 5. Ai de mim, estou perdido. Mas Isaías, ele não era um assassino. Isaías, ele não era um traficante. Isaías, ele não era um sequestrador. Isaías, ele não era um ladrão. Isaías, ele não era um pedófilo. Isaías, ele não era um tarado. Isaías, ele não era um estelionatário. Isaías, ele não era um adúltero. Isaías, ele não era um beberrão. E como é que pode um homem que não pratica nada disto dizer, ai de mim, estou perdido? Sabe quando foi que ele disse isso? Quando ele teve a visão da santidade de Deus. Você sabe por que de quando em quando alguém está orando de joelho e às vezes derrama algumas lágrimas, às vezes chora. Você sabe por que às vezes alguém quando canta, canta com a expressão de alma que dá até inveja, no bom sentido? Você sabe por que alguém, quando expressa o nome de Deus, ela faz isso com um coração realmente autêntico? Eu vou dizer por quê. É a pessoa que já tem o entendimento esclarecido de que realmente Deus existe e quem é Deus. A pessoa, depois de ter uma visão, esta revelação de quem é Deus, isso vem mediante o conhecimento da palavra. É bom que entendam que Cristo Jesus, ele é a palavra viva. E quando nós descobrimos a maneira de entrar em contato com o poder dele, aí ele nos revela a palavra escrita. Existem pessoas que dizem assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. É porque ele ainda não revelou para ti a palavra escrita. Quando você realmente tiver pleno conhecimento a respeito dele, você vai ler a Bíblia e ela será diferente para ti. Você vai começar a compreendê-la. Ela vai ter um efeito claro do momento. É tudo esclarecido para a tua pessoa. E outra coisa, enquanto a gente não tem esse entendimento que Isaías teve, essa visão sobre Deus, nós nem medimos a consequência de quão grave é andar errado perante Deus em certos padrões de vida. E quando Deus se revela a nós mediante a sua palavra, nós agora temos consciência de que certos estilos de vida não cabem mais a nós, que agora compreendemos o caminho da verdade. A própria palavra, ela fica esclarecida. Agora, uma outra coisa que marca aqui é que parece que o início da visão marcou com morte. Eu acredito que esse texto que o Espírito Santo revelou a Isaías para escrever não foi um mero acaso da morte do rei Uzias com a visão que ele teve de Deus. Não precisava o rei ter sido citado como ponto de partida nessa experiência dele. Mas o texto ele nos dá uma luz mais profunda, dizendo o seguinte: certas coisas de Deus para nós, que precede a visão de Deus muitas vezes é algum tipo de morte. Tem coisas na nossa vida que temos que morrer para elas. Tem coisas na nossa vida que precisamos querer abandoná-las. Se é que queremos ver Deus na vida. O que acontece, muitas pessoas elas querem Deus em tudo em sua vida, mas não querem morrer para nada. Elas querem chegar até Deus com toda a bagagem que estão agregadas como parasita na vida dela. E aí passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4. E ela ainda está perguntando qual é a igreja boa, qual é a religião certa. Quando Deus se revelar para ti,
vai acabar esta farra de religião. Você vai entrar para o caminho e ninguém mais diz que está errado. Quem está no caminho certo sabe que está certo. Porque você vai ouvir constantemente uma voz. Este é o caminho, andai nele. Esta voz é a voz do Espírito Santo que Cristo prometeu enviar o seu Espírito para dentro do seu seguidor, para que o seu Espírito guie o seu seguidor a toda a verdade. E realmente é assim que acontece. Eu, quando conheci o Evangelho, meus irmãos, o que surgiu de gente em meu caminho para agregar coisinhas à morte de Cristo, se eu não fosse uma pessoa que ficasse a sós orando a Deus muitas horas durante o dia e lendo a Bíblia após o Espírito Santo ter entrado em mim para me conduzir corretamente, se não fosse essa minha atitude, eu não sei o que seria de mim. Que apareceu tanto mensageiro em nome de Cristo, me dizendo coisinhas que vocês nem imaginam. Tem muita coisa, meus irmãos, nesse meio chamado povo de Deus que você tem que estar de olho atento. De coisas que Jesus nunca mandou fazer. E de um modo geral, o nosso povo brasileiro ele vem enterrado em alguma superstição. Então hoje o movimento religioso, que oferece coisas semelhantes a amuleto, muitas vezes são pessoas que querem cortar o caminho também, é mais fácil eu pagar e resolver meu problema. Mas não, meu irmão. Viajar exige atenção, rota certa, propósito, guiado por Deus. Esta vida chamada de viagem torna-se muito mais descansada e quieta. Você já percebeu a paz que você tem hoje em dia depois que veio para o Evangelho? A tua vida é mais quieta, mais sossegada. Você tem uma vida agitada. E é interessante, hoje você tem problema dele, não te agita. Por quê? Quando você está na rota certa, o carro pode sacudir. Fura até um pneu. Mas você desce, vai trocar. E segue viagem tranquilamente. É uma vida programada, já tinha um step na reserva, chave de roda, certinho. É coisa que acontece numa viagem. A nossa vida de fé, em Cristo, ela não nos isenta de problemas. Mas são problemas que nós resolvemos com paz. Com decisões corretas. Com direção divina. Sem sair do caminho. Sem sair da rota. Vale a pena nesse caminho. Vale a pena. Cristo até chamou esse caminho de caminho estreito, né? Esse caminho largo anda de qualquer jeito e dá muita gente. Vocês pensam que a crença fácil não adere a adepto mais fácil? Adere. Mas o que adianta eu programar uma viagem e não saber se chego nela? Já comentei aqui que a nossa Serra do 12 ela não era asfalto como é hoje e concreto. Ela era caminho de mula. Mas não se tem relatório de acidente que uma mula capotou, o cara caiu. Depois que largaram a estrada, começou a dar mais acidente. Carros tombaram, se perderam na curva, morreu gente, sabia disso? Caminho largo é um caminho de problema. É muita gente. O caminho estreito, você anda mais só. Tem menos intruso. É estreito, mas não tem tanta gente para atrapalhar no caminho. Às vezes a pessoa pensa assim, ó. Olha, eu até venho entendendo assim. Eu até tenho entendido, até gosto, me sinto bem. Mas eu me sinto a minha vida meio presa, cá ou lá, preso. E eu ainda tenho fascinação por aquilo. Enfim, é um olhar para o povão, para uma parte do faz tudo. Do vale tudo. Ou do eu encontro tudo. Mas já perceberam que esse local, esta visão do vale tudo, encontro tudo, é um ambiente de problema? De pessoas sem resposta? Quando nos dão um conselho errado ainda? É ou não é? Nesse caminho estreito, quando você encontra uma pessoa que está fora de rota, ele vai te dar uma boa direção.
Minha mula se perdeu, aqui é o camelo e tal. Eu era para... Não, é ali. Porque esses locais de caminho estreito não tem tanta. São rotas criadas por necessidade. E a maioria não sai dali. Quando a gente adere a um estilo de vida, um caminho, uma viagem, de muita gente junto, muita bagagem, sem limite, sem marco, para dizer, olha, para cá, se perde. Se você não tiver placas na vida, que são textos da Bíblia, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, você se perde. Por que o Salmo 119 e o verso 105 diz assim, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por que isso? Porque o povo de Deus não é um povo que anda no escuro. Lâmpada para os pés quer dizer que eu vou saber onde é que eu ponho o pé agora. Tem quanta gente colocando o pé onde não deve, não é? Colocou o pé numa relação que não devia, num namoro que não devia, numa companhia que não devia, numa fonte de ganhar dinheiro que não devia. Aí depois colocou, se eu tivesse tido uma revelação, uma visão, um entendimento, e eu agora, por falta da palavra, da luz, pro meu pé da lâmpada, pisei fora do caminho e vem a consequência. O grande segredo é a humildade, simplicidade e reconhecimento de que a pessoa precisa. Em querer aprender, em querer ser instruído. A Bíblia nos manda instruir o sábio, ele vai ser mais sábio ainda. Queira aprender. Para tudo tem resposta na Bíblia. Deus pensou em tudo, hein? Deus pensou em tudo para o homem. Em tudo. Este livro aqui tem respostas para tudo em nossa vida. E se você é uma pessoa inteligente, vai sempre investir mais em tempo para compreender, para aprender, para ter uma vida mais bem dirigida. Eu sei que hoje, se eu perguntar para algum casal, quando vieram para a igreja, a turbulência que viviam, quando os dois juntos tomaram a posição de fé, o quanto a coisa mudou, e não foi uma mágica, foi porque se posicionaram na direção que Deus apontava. Aí obtiveram o quê? Bom resultado. Quando Deus aponta o caminho, pode ir por ele, que dá certo. Os discípulos perguntaram para Cristo, mostra-nos o caminho. Lá em João, no Evangelho 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Também disse sobre ele como bom pastor no Evangelho de João, capítulo 10, ele como porta. Capítulo 10 de João, verso 9 e 10, diz ele, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá. Quer dizer, ele tem acesso livre a uma vida livre, não é uma vida perdida da empresa. Em Cristo tu tens um acesso certo, que funciona. E que te leva a um destino certo. Estando no caminho certo, não tem como eu chegar no final da minha vida decepcionado. Quanta gente viveram 60 anos, 50, 70, do seu jeito, e esqueceram que um dia iam morrer, quando enfrentaram uma internação no hospital. Ficaram no soro um dia, 2, 3, 4, 5, 6. O médico vem visitar e diz, a tua situação não é boa. Porque todo mundo, muito distraído quando entra no hospital, muitas vezes, pelo fato de ser uma doença de pequeno porte, já logo imagina que 2, 3 dias vem embora. Aí não vem no terceiro dia, nem no quarto, nem no quinto. E o médico diz, não descobrimos nada, o teu caso é grave. Quando ele começa a sentir que vai perdendo a esperança, ele também começa a pensar sobre a morte. Até então ele não pensava. Mas muita gente, quando chega nesse processo de findar o sopro de vida, ela ainda chega no caminho errado. E da maneira errada. Porque quando você chega na porta da morte, mas vem pelo caminho certo, não tem problema. A morte vai ser a chave para a eternidade na presença de Deus. Agora, quando eu chego até a porta da morte, mas por caminho errado, a coisa fica mais difícil. O problema é esse, o problema é que a pessoa anda no caminho errado a vida toda, e às vezes ela acha que a morte é a chance dela salvar-se. Não, meu amigo. A chance para salvar-se é Cristo Jesus.
A morte não é base de salvação para ninguém. É a fé em Jesus Cristo. E se cremos errado, vamos para um céu errado, para um lugar errado, para uma eternidade errada. Se Cristo disse que ele é a verdade, eu tenho que crer na verdade. Ele disse: nenhuma mentira vem da verdade. O que é da verdade, é da verdade. É importante que todas as pessoas que vêm ouvindo sobre Deus não brinquem com a tua alma. Tem gente que eu não sei de onde é que escolheram um texto que só diz Deus é que sabe. Para onde é que tu vai quando morrer? Deus é que sabe. Ou então, estou pensando. Ou então, quem sabe um dia. Nós não temos direito de marcar dias para nós mesmos. Deus diz: hoje, no presente, quando ouvires a verdade, não endureça o coração. Hoje. As pessoas deviam se preocupar mais com a alma e deixar o dinheiro de lado. Procure cuidar da tua alma, meu irmão. Se pessoas ao teu lado não querem, queira você. Se você tem convidado o marido, a esposa, sei lá quem for, um amigo, uma irmã, um irmão para vir, te acompanha, não quer, faça você. Se Deus está dando esse privilégio, esta chance de você se ajustar diante dele, aproveite a oportunidade. Não seja como um homem da Bíblia que ganhou dinheiro na plantação, guardou tudo e disse para si mesmo: alma, come e bebe porque tu tens em depósito bens para muito tempo. Jesus falou sobre isso. E Cristo disse: louco, essa noite vão te pedir a tua alma. E o que será, e o que tu terás, para quem será? E se morrer, para onde vai a tua alma? Para onde vai a tua pessoa? Você está salvo? Está de bem com Deus? É só uma pergunta. Você não crê? O céu não perde nada. Quem perde é você. Sabe que muita gente hoje em dia está se preocupando com tanta coisa e de menos com a própria vida espiritual. A vida espiritual está ficando em segundo plano. E vida espiritual ruim, tudo fica ruim, tudo. Quando a vida espiritual está boa, qualquer comida para mim é um banquete. Qualquer carro para mim é uma Mercedes 0 km. Qualquer meia água pingando dentro é um palácio. Quando eu estou ruim espiritualmente, tudo isto fica ruim também. Cristo disse para Paulo: a minha graça te basta. Quer dizer que um homem sem graça é um homem desgraçado. E um homem com graça é um homem agraciado por Cristo. Paulo enfrentou certas dificuldades e orou para Cristo livrá-lo daquilo. Cristo disse: eu não vou tirar dessa dificuldade. Vou dar para ti mais poder da minha graça. Para provar para ti, quando tu estiveres na minha graça, o resto é secundário. O resto não vai ser problema. E Paulo então aprendeu a viver pela graça, pelo poder de Cristo. Ao ponto de dizer o seguinte: aprendi a viver com falta disso, falta daquilo. Ele ficou um homem disciplinado. Aí ele concluiu em Filipenses 4, verso 13. Um texto lido em muitos lugares que diz: tudo posso, ou posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Ele entendeu que com a graça de Cristo ele pode tudo. Quando eu não tenho essa graça, eu não perco nem um vício de comer tomate. Eu não tenho força nem para largar do chocolate, mas nem para largar da bituca do cigarro, mas nem para largar de um programa erótico, tal que for. E quando eu estou com a graça de Deus, eu tenho poder para dizer não para isso, não para aquilo. E a vida torna-se muito diferente. Muito diferente. Glória a Deus.